Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Mundo Curioso. E vamos para mais um fato. A cidade de Atlântida é uma lenda ou uma civilização perdida. Hoje nós vamos descobrir juntos se essa civilização existiu de verdade ou se não passa de uma lenda que atravessou os séculos. O mito da civilização perdida de Atlântida atraiu a atenção e a especulação de várias personalidades eminentes ao longo dos séculos, incluindo o brilhante filósofo inglês Sir Francis Bacon, o congressista de Minnesota Ignatius Donnelly, e, claro, o pai da fábula, Platão, uma das mentes mais influentes do pensamento ocidental. O mito foi contado pela primeira vez em dois dos diálogos de Platão, Timeu e Crítias. O Timeu, principalmente tido como uma ideia sobrenatural da criação, é muitas vezes incluído no cânon das obras sacras de hermetistas, neognosticistas e outros ocultistas, que se identificam fortemente com as filosofias especulativas de Platão e platônicos posteriores como o egípcio Plotino. Médios famosos e ocultistas postaram sobre a própria lenda de Atlântida como um assunto de profecia. Edgar Cayce, no livro Sleeping Prophet, previu que Atlântida seria descoberta entre 1968 e 1969. A mística do século XIX, Madame Blavatsky, afirmou que ela havia passado 7 anos no Tibete estudando com Mahatmas hindus que ensinaram a ela sobre as civilizações perdidas de Atlântida e Lemúria. Muitas vezes já fomos surpreendidos por magníficas descobertas de estudiosos e arqueólogos que buscam incansavelmente vestígios de povos antigos. Mas existe uma civilização que é citada em textos do filósofo Platão que continua sendo um mistério: Atlântida. Segundo o History, algumas teorias falam de uma cidade inteira que teria ficado submersa no Oceano Atlântico. Outros acreditam que a explicação pode estar em lugares como a Antártida ou até mesmo as ilhas gregas. Como surgiu a cidade de Atlântida? Atlântida é mencionada pela primeira vez em dois diálogos escritos por Platão, Timeu e Crítias. Antes de Platão, não há absolutamente nenhuma referência nos volumes das tradições literárias e mitológicas da Grécia Antiga de qualquer lugar onde há uma suposta civilização ausente. Ideólogos excêntricos argumentam que o conto imaginário de Atlântida é uma espécie de mapa do tesouro para algum país desconhecido sob o mar. A ideia foi identificada pelo arqueólogo e empresário alemão Heinrich Schliemann, do século XIX. Schliemann descobriu as ruínas da cidade perdida de Troia, cena do poema épico de Homero, a Ilíada, na Turquia, em 1872. Finalidade dos escritos de Platão sobre o mito de Atlântida. Os diálogos de Platão expuseram a sua filosofia, e têm algumas características peculiares. Um desses recursos é o uso de contos extraordinários afirmados como verdade, a fim de expressar vividamente suas ideias. No final de Górgias, por exemplo, Sócrates reconta uma história sobre a Ilha dos Abençoados e o mundo inferior, versões gregas do céu e do inferno, profetizando assim: ouça, então, como os contadores de histórias dizem, um conto muito bonito, que eu ouso dizer que você estará disposto a considerar apenas como uma fábula, mas como eu acredito, é um conto verdadeiro, e eu quero dizer isso falando a verdade, mesmo sendo um conto de fábula. Mais tarde, Platão escreve, antecedendo o mito do sangue e do solo. Agora eu me pergunto se poderíamos inventar uma daquelas histórias convenientes que falamos há alguns minutos. Eu perguntei. Alguns magnificam o mito que, por si só, leva à convicção de toda a nossa comunidade, incluindo, se possível, os anciãos. Nada como um novo conto de fadas para os poetas contarem e persuadirem as pessoas a acreditar sobre o tipo de coisa que muitas vezes não aconteceram, era uma vez, mas nunca ocorreram, e nem eram suscetíveis. Na verdade, seria necessário um monte de persuasão para levar as pessoas a acreditar. Crítias, o personagem no Timeu que conta a história de Atlântida para Sócrates e seus convidados, é alguém especial, por muitas razões. Em primeiro lugar, ele é o grande tio de Platão. Ele também foi um dos 30 tiranos do regime autoritário, que assumiu Atenas depois da Guerra do Peloponeso. Ele era antidemocrático e pró-Esparta. A sociedade ideal delineada na República de Platão é feita por acaso, sendo tão antidemocrática quanto notavelmente era a sociedade de Esparta. Crítias era também um bom poeta e difusor da doutrina da mentira nobre, compartilhada por Platão na República. De acordo com Popper, ele foi o primeiro a glorificar as mentiras da propaganda, cuja invenção ele descreveu em versos fortes, elogiando o homem sábio e astuto que fabricou a religião 1962.
Como propaganda, o mito da Atlântida é mais sobre Atenas do que uma civilização afundada. O conto coloca a história de Atenas profundamente no passado, fazendo dos atenienses um povo surgindo, a partir do solo, e retratando seus cidadãos em uma batalha heroica contra o poder ameaçador dos inimigos da Atlântida. No Timeu, Critias responde ao pedido de Sócrates para descrever com precisão a minha cidade e Atenas lutando uma guerra digna dela. Atlântida é o conto de fábula que vai continuar a cativar a imaginação das pessoas enquanto o mundo existir.